Buenas noches, começamos se Deus quiser. Na verdade, assim, estava preparando o tópico que a gente vai falar hoje à noite, e aí comecei a dançar de verdade. Vocês falam por quê? Vocês vão ter que escutar o shiur para saber por quê. Eu não vou contar, eu nunca conto os meus segredos. Mas a gente vai ver, se Deus quiser, aqui algumas coisas super interessantes de um tópico só que a gente sempre fala, todo o shiurim de um tópico só. A gente vai falar sobre uma midá, uma característica, e aí isso tem uma influência direta na casa da pessoa, no trabalho da pessoa e na vida da pessoa. Eu espero poder provar isso para vocês até o fim do shiur, tá bom? Vocês concordem comigo? Olha que interessante, é incrível a gente poder cada vez olhar para a nossa Torá Kedoshá de uma forma, uau, a mesma história, mas eu nunca havia visto isso antes, é incrível. Eu acho que essa é uma das provas que a Torá é divina. A gente fala, eu quero uma prova que a Torá é Mina Shamayim, ela é divina. Uma das provas que a Torá é divina, eu acredito de verdade nisso, é que cada vez a gente encontra alguma novidade na mesma passagem da Torá, no mesmo episódio, no mesmo conto que a Torá nos traz. Vamos lá. Um dos episódios que foi, vamos chamar assim, desagradáveis demais da Torá, famosíssimos, e a consequência do episódio foi chata, a gente vive essa consequência desse episódio até hoje em dia. O episódio é o famoso Meraglim. Tem alguns, né? Desagradáveis, mas um deles são os Meraglim, aqueles 12 espiões que entraram para visitar a terra de Israel. Resumindo muito a história que a gente já conhece, dos 12, o que aconteceu? 10 falaram, uau, a terra não vale a pena, melhor a gente ficar por aqui, está mais gostoso aqui, não muda de bairro, fica no deserto que é mais barato IPTU, metro quadrado, Israel vai sair mais caro. E 2 Meraglim, 2 espiões falaram, não, vale a pena entrar. Os 2 bons eram Caleb ben Yefuné e Yehoshua ben Nun. Beleza, a gente conhece a história. Agora olha que interessante. Qual foi a reação de Hashem depois disso que eu contei para vocês? Os 10 falaram mal da terra e 2 falaram bem. Então Hashem ficou muito, muito, muito chateado. E Hashem falou, vamos dar um reset no jogo. Vamos resetar o mundo. Como assim? Hashem falou para Moshe Rabbeinu, olha, vamos fazer um novo começo. Como assim novo começo? Olha o que está escrito na Torá, pessoal, logo depois que os Meraglim contaram a visita deles em Israel para o povo de uma forma desagradável, aqui no Bedever, Hashem falou, Moshe Rabbeinu, por favor, me permite, deixa eu mandar uma peste, uma epidemia para o povo, Ve'orishenu, e aí eu vou mudar esse povo, eu vou te fazer, não se preocupa, um novo povo a partir de você. A gente conhece isso no Reta Egel, né? No pecado do bezerro de ouro, a gente lembra que Hashem falou, vamos começar o mundo de novo. Mas nos Meraglim, nos 12 espiões, está escrito exatamente a mesma coisa. Hashem falou, vamos zerar o mundo, vamos começar o mundo de novo. Quer dizer, os 2 espiões, os dois episódios, melhor dizendo, que Hashem falou, a mesma consequência, o seguinte, vamos recomeçar o mundo, foram Reta Egel, o pecado do bezerro de ouro, e o pecado dos Meraglim, dos espiões que a gente está contando hoje à noite. Agora, olha que interessante. Eu entendo, pessoal, no Reta Egel, no pecado do bezerro de ouro, Hashem falou, vou destruir o mundo e começar tudo de novo, destruir o povo judeu e começar tudo de novo. Por quê? Porque o que o Reta Egel envolvia? O que o pecado do bezerro de ouro envolvia? Avodah Zarah, idolatria. Idolatria já transgride o primeiro dos 10 mandamentos. Inclusive um não Yehudi, que tem só 7 mitzvot, idolatria é uma das que ele não pode transgredir também. Então faz muito sentido dizer que quando queriam fazer o pecado do bezerro de ouro, Hashem falou, vou destruir o mundo. Agora a pergunta nesse segundo episódio que Hashem também falou, vou destruir o mundo, que é o episódio dos Meraglim, dos espiões, qual foi o big deal? Por que destruiu o mundo? Então, eles falaram que eles não gostaram da terra, mas é que a gente está acostumado com a mensagem, a gente nem... Mas tenta ver de uma forma nova e se questionar. Eu sempre falo comigo mesmo quando eu quero ver se eu entendi algum assunto. Tenta pegar uma pessoa completamente leiga.
Só que ele nunca estudou nada de Torá. E conta para ele. Qual o problema? Tá bom, eles não se comportaram, não foram Yeladim Tovim. Mas isso não é razão para o quê? Para destruir um povo. Não teve idolatria. Não transgrediram nenhum dos 10 mandamentos. Qual é a razão dos Meraglim? Obviamente que tem aqui Lashon Hara. A gente sabe que Lashon Hara é muito grave, mas ainda assim, se a gente puder perguntar, qual é o botão errado, pessoal, que eles apertaram aqui, que deixou Hashem furioso e falou, eu vou destruir o mundo porque vocês falaram mal da terra de Israel. Qual é o problema e o que tem para a gente aprender no século 21? Pessoal, eu vi um passuco bomba, nunca tinha visto isso dessa forma. E eu escutei uma novidade, para mim me chamou muito a atenção, fui procurar, e eu vi quanto que a nossa Torá é espetacular, disse Lambuzá mesmo. Em Parashat Shelach Lecha, na Parashat que fala dos Meraglim, tem algo espetacular. O que os Meraglim falaram para o povo? Fora que eles contaram, olha, a terra de Israel tem gigantes, é desagradável, tá? Mas o que eles falaram para o povo? Qual foi a percepção dele, fora os fatos? O que os Meraglim, os 10 Meraglim, os 10 espiões falaram para o povo? Qual a reportagem deles sobre a terra de Israel? Pessoal, olhem o que está escrito na Torá. Está escrito sem nenhum comentário. A tradução da Torá, nunca tinha visto isso dessa forma. Amru, os 10 espiões falam o seguinte: Lo nuchal alot. A gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir entrar em Israel. Então, que hazak mimeno. Por quê? Porque o povo que está lá em Israel, ele é mais forte do que quem? Do que nós. Só que o Rashi fala, não está escrito Hazak Mimeno, Mimeno é dele. Quem é o dele? Diz Rashi, Hashem. Então eles falaram, olha que interessante, os 10 espiões quando voltaram e deram um report do que eles viram, a conclusão, o resumo do que eles viram foi, nós não vamos conseguir, Lo nuchal. Por quê? Que Hazak Mimeno. O que quer dizer Hazak Mimeno? As pessoas que moram lá são mais fortes do que quem? Hashem. Do que Hashem. Mimeno dele. Quem é ele? Ele maiúsculo Hashem. Então olhem o que o povo falou, os 10 espiões, lá no Hal, a gente não vai conseguir lá nesse lugar novo. Que Hazak Mimeno, que o povo que mora lá, ele é mais forte do que Kaviachol, próprio Deus. Agora a pergunta é que sempre é difícil de se fazer e encarar, quem foi visitar a terra de Israel para trazer o que estava acontecendo lá? Foram os 10 Nessim, né? 10 que falaram mal, dos 12, 10 falaram mal. Mas olha que interessante, pessoal, se a gente visse os Nessim, incansável meu exemplo aqui, andando por aí, na esquina, 3 esquinas lá para cima, a gente ia desmaiar. Ia ter fila para pedir brachot para eles. Com ou sem segurot. Ia ter fila. Como que é possível que pessoas desse status espiritual chegaram a fazer esse tipo de erro? Olhem que interessante. Até agora, onde estavam os espiões? Morando? No deserto. Agora, se a gente entrar em Israel, o que vai acontecer? A gente vai ter que abrir uma kolet. Uma lojinha. Outro supermercado, outro lavanderia, como vai ter que vender falafel, outro shawarma. Até agora, onde aparecia a comida para cada um de nós? Todos? Humano. Caía, abre a porta de casa, vinha o estado de São Paulo, o estado do deserto, não tinha de São Paulo, é do deserto, e junto vinha a entrega do kit Bolsa Família diário. A gente pensa que Bolsa Família é coisa do PT, muito antes. Dentro já do deserto tinha Bolsa Família, humano. Qualquer dúvida que eles tinham, olha que diferença também, eu tinha qualquer dúvida existencial, alárrica, leis monetárias, o que eu fazia? Eu ia no Mishkan, Moshe Rabbeinu perguntava para Hashem e descia a resposta, qualquer dúvida. Antes, quando a gente morava no deserto, olha que espetacular, qual era o perímetro do acampamento onde os Eudim moravam? A Mará conta para a gente que haviam 12 quilômetros. 12 quilômetros, esse era o total. Agora, a gente vai entrar em Israel, o que vai acontecer? Cada um de nós, líderes, e povo obviamente também, vai morar em um dos bairros da cidade de Israel. Alguém vai morar em Yerushalayim, outro vai morar longe de Yerushalayim. A gente vai ficar longe um dos outros. Porque presta atenção, quando o povo judeu estava no deserto, a gente ficou quanto tempo no deserto, pessoal?
40 anos. A Torá conta pra gente que a gente durante 40 anos parou em 42 lugares. Mas é uma média quase que um lugar por ano. A gente estacionou e se deslocou, mais ou menos, fazendo... né? Então o povo falou, olha, agora a gente vai ter que ficar num lugar só em Israel. Eu estou acostumado a rodar por aí, passear, 40 anos em 42 lugares. Agora eu vou chegar em Israel, vou me dar um terreno. Então são muitas diferenças. Trabalho, a comida, os amigos, ser nômade para não ser nômade, eu me acostumei com isso já. Toda mudança gera algo em qualquer pessoa, não só neles, na gente também. Insegurança. Porque eu ainda não saí do que eu sou completamente e eu ainda não cheguei a ser o meu novo eu. Toda mudança gera insegurança, qualquer tipo de mudança. Eu não saí de ponto A ainda completamente, porque eu ainda estou mudando e ainda não cheguei no ponto B. Por exemplo, eu quero ficar mais religioso. Eu quero cumprir Shabbat, por exemplo, melhor, alguma coisa. Mas, sei lá, vou dar um exemplo, vai. Vamos dizer que eu quero começar a subir de escada agora em vez de subir de elevador. Mas é meio difícil, porque eu ainda não sou uma pessoa que já está faz tempo subindo de escada no Shabbat. Então, eu não estou firme com isso. Mas, por outro lado, eu também não sou daquela pessoa que deixou completamente subir de elevador e eu ainda tenho meus amigos que me olham assim um pouco. Então, é muito difícil qualquer mudança. Mudar de país também. Eu moro num tal país, quero ir para outro. Mas quando eu cheguei no outro país, eu ainda estou com a memória do país onde eu vim e eu ainda não me estabeleci no novo. Emprego. Outro dia uma pessoa estava me contando, Rabino, convence tal pessoa a mudar de emprego. Quem sou eu? Falei, mas é ter um emprego bem melhor, mas está tão viciada no emprego velho que não consegue mais sair. Mas isso é normal, por quê? Porque a pessoa cria alguns hábitos e toda mudança gera alguma insegurança. Agora, portanto, a gente fica muito mais frágil. O que acontece quando a pessoa fica frágil, pessoal? O que acontece na mala, quando tem alguma coisa frágil? Que etiqueta que eles colocam? Handle with care, né? Mexam com, manusear com cuidado. O que os Meraglim falaram? Que eles eram pessoas importantíssimas e muito especiais, mas eles também eram seres humanos. Pessoal, olhem o que eles falaram. Amru lo nuchal. Nós não vamos conseguir. É muita mudança. Na mudança a gente fica frágil, a gente não vai conseguir. Os Meraglim, olhem que bomba, pessoal, eu nunca tinha visto a Torá assim. Foram pessimistas. Não vai dar certo. Estou tão acomodado aqui. Sair da minha zona de conforto para procurar uma coisa nova. Não vai dar certo. Lá no Hal, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. A gente não tem chance de conseguir isso aqui. É impossível. Agora, o que os Meraglim, o que os espiões viram em Israel? O que eles viram de fato? Gigantes. Óbvio, se alguém entra num lugar, ele mede 1,5 metro, 2 metros. Vê pessoas de 3 metros, óbvio que ele vai falar no Hal, a gente não consegue. Eles entraram em Israel e a Torá conta pra gente que eles viram um funeral atrás do outro. O que eles falaram? É uma terra que engole as pessoas. A terra própria não é propícia para as pessoas viverem de uma forma saudável. Eles viram também quem? Amalek. Tudo que eles falaram era verdade. Então como é que eles podem não ser pessimistas? Eu não sei como por enquanto. Mas uma coisa a gente sabe, que dá. Por quê? Entendi. Porque houveram 2 pessoas que falaram, nós vamos conseguir. Aposta que você consegue. Caleb e Yoshua, o que eles falaram? Vai, a gente vai conseguir. Olhem que interessante. Quando eles voltaram, o que eles falaram para o povo? Os 10 espiões. Nós somos igual gafanhotos na frente de predadores. O que o povo respondeu logo depois disso? O povo escutou os 10 espiões, o que eles falaram? Está escrito na Torá isso. Moshe, puxa vida, quem dera a gente tivesse morrido no Egito. Ia ser uma brachá morrer no Egito. Olha o que o povo falou, está escrito na Torá. Niten arosh venashuva mitzrayma. Meia volta, vamos voltar para o Egito. Pessoal, presta atenção. Está escrito na Torá isso. Um povo que ficou meses sendo cuidado por Hashem. Hashem tratando eles na bandeja. Até agora era tudo alegria. Como é possível que o povo falou, a gente prefere voltar para o Egito, tomar a Yaret, que a gente tivesse nem saído de lá e morrido no Egito? O que aconteceu? Como que o povo esqueceu? É impossível que eles esqueceram.
Não dá para esquecer porque eles estavam vivendo milagres. Eles viviam o man todos os dias. Eles viviam o Be'er de Miriam, o poço de Miriam no deserto, que eles bebiam água milagrosamente todos os dias. Eu acho que a resposta é a seguinte: quando uma pessoa é pessimista, ela fala a gente não consegue, e traz alguns fatos para apoiar a ideia deles. Pessoal, quando a gente cai no pessimismo, o que acontece? A pessoa fala, é verdade, talvez teria sido até melhor nem saído do Egito. Olhem que força que o pessimismo tem. Agora, o que Yoshua, Ben Nun e Kalev, Ben Yefuneh, em contrapartida, falaram para o povo? Pessoal, olhem que espetacular está escrito na Torá. Só vou ler e traduzir. Vayomer alena ale. Vamos, galera, a gente vai conseguir subir. Veiarash nota, e a gente vai conseguir conquistar a terra. Kiachol nuchal lá, nós vamos conseguir. Quer dizer, qual que foi a machloket da discussão entre Kalev e Yoshua versus os outros 10 espiões? A gente consegue ou não? Então, o que quer dizer isso, pessoal? Será que, se possível, efshari, conseguimos ou não? O ponto de discussão entre eles era, será que a gente consegue ou não? Qual é o ponto de partida que gerou isso? Pessimismo e otimismo. Uns foram pessimistas e falaram, a gente não consegue. E o povo se desesperou. 2 foram otimistas, mas já que era minoria, eles não conseguiram convencer o povo. Por isso, a Kadosh Baruch Hu falou, eu vou destruir o povo inteiro. Tá certo que eles falaram na Shonará, mas isso é o que a gente viu. Qual é a causa? A Torá fala isso de uma forma explícita, lo nuchal. Quando o Yehudi fala, eu não consigo, é impossível, não vai dar certo, aí, de fato, tende a não dar certo. Em Parashat Devarim, em Sefer Devarim, em Parashat Devarim também, que é o último livro do Sefer Torah, o que acontece lá? Hashem lá reconta um resumo de quase toda a Torá. E olhem que interessante, Hashem conta, na verdade Moshe Rabbeinu conta, né, com o aval de Hashem, obviamente, em Sefer Devarim, a Parashat Meraglim de novo. E olha o que Moshe Rabbeinu conta. Am Gadol Verá Mimeno. Era um povo impossível da gente conquistar. Ele está contando o que os Meraglim falaram. Né? Tinham cidades muralhadas. E aí, eles falaram, olha, Hashem tirou a gente do Egito para exterminar a gente. Isso que foi o feedback das pessoas para os Meraglim. Pessoal, olha que interessante. Quando aconteceu a história no livro de Bamidbar, não está escrito tudo isso. Em Sefer Devarim, que é um livro depois, o que Hashem fala? Contando o episódio dos Meraglim. Não, Hashem tirou a gente para matar a gente. Mas por que não contou da primeira vez, só contou isso no resumo? Eu acho que a resposta é que quando se trata de pessimismo, quanto mais tempo passa, mais agudo fica, pior fica. Então, quando Hashem foi dar o replay da Torá em Sefer Devarim, que foi depois de Bamidbar, veio mais agudo e mais tônica a reclamação do povo e o report dos Meraglim. Olha que espetacular. Qual a raiz de tudo? Lo nuchal. Nós não vamos conseguir. A famosa frase do Rav, talvez por isso que a famosa frase seja do Rav Nachman Mibreslav, qual que é? Musiquinha. Ve'aikar lo lefached klal. O principal de verdade é não ter medo. Porque se a pessoa tem medo, ele é pessimista, ele não faz nada na vida. E todo mundo tem situações de fragilidade, em especial. Agora, a pergunta que eu tive comigo mesmo é, o que fez eles pensarem assim? Por que fez eles serem tão pessimistas, os Meraglim, os espiões? Eu procurei, eu achei tem um psicólogo renomado que viveu no século XII e talvez ele deu para a gente a dica emocional de como que os Meraglim, queridos, chegaram a esse pessimismo total. Tem psicologia. Está escrito, esse psicólogo fala o seguinte, ele gostava de vocês. Ele gostava de vocês. Quem é ele? Deus. Vamos ver quem é o psicólogo. Avalatem, só que vocês, povo, detestavam ele. O que quer dizer isso? Hashem gostava da gente, só que a gente começou a olhar para Hashem de uma forma desagradável. Então, olhem que bomba. A gente começou a achar que a Kadosh Baruch Hu
também não gostava da gente. Quem é esse psicólogo que veio no século XII? Rashi. Porque eu não falei Rashi de uma vez. Eu falo Rashi, ninguém escuta. Você fala que é um psicólogo, todo mundo escuta. Olha o que o Rashi fala pra gente, pessoal. Madebelibach al-rachamecha. O que você tem no coração pensando do seu amigo? Olhem que bomba. Mabedelibe alach. É o que ele pensa de você. De novo, isso chama na psicologia projeção. O que eu acho que meu amigo pensa de mim, esse que eu tenho raiva, rancor dele, o que for, eu vou olhar para ele, cada situação eu vou ver ele tendo rancor de mim. Então, quando o povo falou, Hashem não gosta da gente, mas como assim? Hashem amava a gente, diz Rashi, claro. Se você acha que Hashem não gosta de você, você vai procurar N situações na vida com boa justificativa para provar para você mesmo que de fato a Kadosh Baruch Hu não gosta de mim. O que levou os espiões a chegar a esse pessimismo foi de alguma forma ou outra, e a Torá conta para a gente aprender, que eles começaram a entender, Hashem não gosta mais da gente, abandonou a gente. Quando a pessoa entende isso, ele chega ao pessimismo, um nível que um povo que passou a ver milagres por dias e meses, fala, eu prefiro voltar para o Egito. Olhem que interessante como dá para ver a mesma situação com otimismo ou pessimismo. Depende da pessoa. Se eu acho que ele gosta de mim, eu vejo de um jeito alegre. Se eu acho que ele me detesta, a mesma situação vai ser vista de uma forma limonada azeda. A Gemara, em Ktuvot, fala na última página 112, a última página da Gemara de Ktuvot, que Rav Zera estava pegando um barco para subir, morar em Israel. Só que o barco já partiu. E ele perdeu a oportunidade dele de poder visitar e morar em Israel. O que uma pessoa diria normalmente? Tá bom, se o barco não está lá, eu vim me esforçado, me chamar e que Hashem não quer que eu faça a mitzvah. Não é? No jogo de futebol a gente não fala isso, né? Se o trem já saiu, se o metrô já saiu para o Itaquera, não é me chamar que Hashem não quer que eu vou para o jogo, eu vou esperar o próximo metrô. Rav Zera Leavdil, o que ele fez? Começou a atravessar a nado. Ele atravessou o que a balsa ia levar ele a nado. Então, dois indivíduos do outro lado lá, perto da borda, em Israel, quando viram o Rav Zera chegando tudo molhado, tal, sai tudo cansado, atravessando a nado, e chegou em Israel, falou para ele, mas você é bobo? Você me permita, Rav Zera, você é tolo? Você conta com ela para a gente, logo no fim da página. O que Rav Zera falou para eles? Que mico? Que vergonha? Olhem o que Rav Zera falou. Moshe Rabbeinu e Aharon não tiveram o mérito que eu tive de tocar em Israel. Como assim? Vale a pena vir a nado molhar a roupa? Certeza que vale a pena molhar o terno e chegar a nado aqui em Israel. Pessoal, olha que espetacular. Uma pessoa pessimista fala, você é trouxa. Espera o próximo barco. Ou não vem. Uma pessoa otimista, o que ele fala? Como assim? Moshe Rabbeinu sonhou a vida inteira e não conseguiu tocar nesse pedaço de areia. Aharon não tocou aqui. Eu consegui, meu amigo. É um mérito de poder vir a nado. O pessimismo e o otimismo trocam o mesmo cenário de formas completamente diferentes. Agora eu vou contar para vocês o astro da noite. Pessoal, olha que espetacular. Essa história verdadeira é... Posso falar bomba porque vai explodir mesmo. Pessoal, olhem como é a cabeça do ser humano. As pessoas acham que pessimismo, otimismo atrai zodíaco, atrai... Pode ser que seja verdade, mas eu vou provar muito mais para vocês hoje. Tem um estado, uma cidade nos Estados Unidos chamada Omaha. Fica no centro-oeste dos Estados Unidos, não é muito famosa, eu não conhecia. E... Não Yamaha, Yamaha é moto, de Omaha. Então tá bom, agora todo mundo conhece, boa. Então eu não conhecia, fiquei culto que nem vocês, Omaha, Warren Buffett, tá bom? Olha que interessante, lá tem um depósito de trens, o que quer dizer isso? Os trens desencarrilham lá e trocam de vagões nessa cidade. Então vai o vagão conectado com a locomotiva e vai levando cargas, então... Tem muitas e muitas cargas levadas em vagões, por exemplo, grãos, carvão e daí por diante. Alguns dos vagões são frigoríficos. Lá não tem greve de gasolina, não tem diesel, vai por trem. Então, alguns vagões são frigoríficos para levar coisas que precisam de geladeira. O nosso grande amigo John, que trabalhava lá, nesse
estação de trem para limpar os vagões, trabalhava, e ele é uma pessoa que não era muito positiva, mas na verdade era um cara negativo. É aquele tipo do cara que fala, vamos viajar, não vai chover, não vai ter trânsito, vamos jogar futebol, a certeza que a gente vai perder o jogo. John era esse tipo de pessoa. E uma vez, ele entrou para limpar um vagão refrigerado, e ele colocou o cabo de vassoura para prender a porta, para não fechar a porta, e ele escuta a coisa mais indesejada do mundo para alguém que está nessa situação. Clique. Clique quer dizer Saker Lebab. Fechou a porta. E o que ele mais esperava naquele momento é um ptichat errado. Mas ninguém abria a porta porque eles se encaixam e viajam. Ninguém vai checar quem está lá dentro. A próxima parada desse vagão refrigerado com menos 15 graus, ele era verão, ele estava de roupa de verão, era num lugar chamado Alberta, em inglês a gente fala, fica no Canadá. São 1.600 milhas, 18 horas de viagem. Beleza? Esse indivíduo sem malha, senta no canto, nesse vagão refrigerado escreve a seguinte mensagem para a família deles. Pegou uma caneta e um papel que ele tinha no bolso, que ele andava para fazer a fiscalização dos vagões, escreve o seguinte: querida família, eu sempre amei vocês. E como eu normalmente previ na minha vida, o pior veio de fato a acontecer. Como eu sempre previa, os males, vocês falavam não vai acontecer, eu provo para vocês que veio a acontecer. De quem ama muito vocês? John. Esse mesmo vagão chega em Alberta, no Canadá, e abrem o vagão, e o que eles encontram lá dentro? John caído de coma, levado diretamente para o hospital lá perto. Conectaram ele, trataram ele, teve só uma dúvida, por favor, atenção agora, que os médicos não entenderam. Por que John estava de coma se a refrigeração do vagão estava desligada durante todo o percurso? Esse é um novo modelo de coma induzido. Induzido por quem, queridos? Pela cabeça da pessoa. Que bomba! Quando eu vi a história eu não acreditei. Eu fui procurar. A cabeça do John falou o quê? O mal que eu estava tanto esperando veio acontecer. Fechou a porta. Ele entrou de coma porque ele achou que a refrigeração do vagão estava ligada. Deve demorar mais 8 horas para chegar lá. Ele estava de coma até que tiveram que tratar ele, acordar ele de volta no hospital. Era um coma refrigerado que nunca houve de fato. Mas aconteceu ou não aconteceu? Na cabeça dele sim, então ele foi impactado. Provamos agora, pessoal, que o pessimismo de fato não é safeco, não é dúvida. Se ele tem consequências, sequelas, ele tem de fato. O famoso Henry Ford falou o seguinte: se você acredita que consegue ou não consegue, em ambos os casos você está correto. Bomba! Se você acredita que você consegue ou não consegue, em ambos os casos você está correto. Porque se você acredita que você vai conseguir. Se você acredita que não consegue, não consegue. Leavdil, Rav Yerucham Mimir falava o seguinte: a pessoa está, olhem que forte, onde o seu pensamento está. Se eu sou uma pessoa positiva, eu estou com brachá. Se eu sou uma pessoa pessimista, lo nuchal, ce n'est pas possible, it's impossible, eu estou no vermelho. O erro dos Meraglim foi falar Lashon Hara, mas isso é o que a gente viu. A causa disso foi o pessimismo, lo nuchal. Quando eu vejo que eu não consigo, eu fico desesperado. O povo fica desesperado, a gente prefere voltar para o Egito. E essa foi uma das únicas 2 vezes que Hashem falou: o povo merece ser destruído. Porque um povo que não tem otimismo, não tem para onde ir. E de fato o povo inteiro, aquela geração inteira, pereceu antes de entrar em Israel. Interessante que quando os Yehudim estavam no Egito, é uma famosa citação do Rebbe de Kos, quando estavam no deserto, melhor dizendo, eles chegaram a um lugar chamado Mará.
Rebbe de Kosk tem uma citação muito famosa, está escrito Lo yuchlu lishtot mayim mará, eles não conseguiam beber água desse lugar chamado Mará. Kimarim mem, e a tradução, se a gente pegar, é que a água era amarga. Diz o Rebbe de Kosk, Kimarim hem, eles eram amargos, não a água. E já que eu sou amargo, a água está amarga. Muito simples. Todo mundo aqui já escovou os dentes, algumas vezes, graças a Deus. Ele toma uma água, parece que tem menta na água. É que minha boca está com gosto de menta, então a água que desce para a minha garganta parece ser menta. Isso pode ser para o bom ou para o mal. Porque eles eram amargos, não era água. Tem um cirurgião plástico, eu vi numa revista de ciência isso, americano, que ele faz cirurgias plásticas só de estética, homens e mulheres. Ele fala que muitos dos pacientes dele, ele não consegue convencer eles que eles ficaram mais bonitos. Por quê? Porque eles estão tão acostumados que eles são feios, que quando eu troco o nariz para lá, eu toco a testa para cá, a orelha para lá, eu não consigo convencer que deu certo. Por quê? Porque se eu me vejo de forma feia, independente do que você fizer, eu vou ficar mais feio ou menos feio, mas feio sempre hei de ser. Não é? Depende da cabeça da pessoa. O que a gente vê numa porta, pessoal? Olha que interessante. O que a gente consegue enxergar numa porta? Uma porta que abre e fecha. O que a gente vê numa porta? Olha que interessante. Olha que engraçado. Um otimista, o que ele vê numa porta? Dobradiça e maçaneta. Uma oportunidade para que eu possa passar para o próximo cômodo. Um pessimista, o que ele vê numa porta? Tranca e uma fechadura que não me deixa atravessar. A mesma porta depende de quem olha ela. Pessoal, a história se passa, que eu vou contar para vocês, num tish. Sabem o que é um tish? Não dá para traduzir tish para o árabe nem português. Tish é um tish. Bom, os Hassidim se juntam com o Rebbe deles e sentam fazer alguma coisa, tá? Não sei como se chama isso. Um tish. É palavras que não dá para traduzir. Cantam junto, alguma coisa assim. Um tish. O Rebbe de Belz, chamado Rav Aaron Rokeach, um dos Rebbes de Belz, uma pessoa tinha muito Yirat Shamayim em especial, era Shabbat, era um dos Shabbatot logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele olha para os membros da Hassidut dele, que estavam no Tish, que não eram muitos como é hoje em dia, e ele começa a olhar e olha para eles, com toda a cara batida, obviamente, que a gente pode imaginar depois da Segunda Guerra Mundial, e ele vê que de cada um deles tem um sample de alguém de uma família. Um tinha um marido, outro tinha um filho que já não tinha mais pai, outro tinha um pai que já não tinha mais filho. E se via uns corpos ainda um pouco debilitados. E memórias que não saíam da cabeça das pessoas dos dias, meses e anos que eles passaram naquela situação, infelizmente, muito incômoda. Em vez de ver um Streimel, aquele chapéu racídico, ele via bonés. Ninguém tinha Streimel depois da Segunda Guerra Mundial. Em vez de ver aquela capota, ele via uma camisa. Então ele começou a olhar para as pessoas e num tish se canta. Ele começou a perguntar para si próprio: o que eu vou cantar para um grupo de pessoas dessa que passou pela Segunda Guerra Mundial, logo pós-guerra, sem família, sem nada? Mesma porção da Torá, uma novidade. Disse o Rebbe de Belz o seguinte para o povo. A gente conhece aquela parte da Torá que a gente fala todos os dias no Sidur. Az Yashir Moshe, o Bnei Israel. É o cântico que o povo cantou quando atravessaram o mar. Pessoal, olhem que bomba. Falou o Rebbe de Belz para o povo. Quando o povo cantou isso, o que tinha logo acabado de acontecer? Eles atravessaram o mar, não saíram do Egito. Mas o que tinha acabado de acontecer, perguntou o Rebbe de Belz para eles? 80% dos Eudim tinham acabado de morrer. Faz 2 semanas atrás, na Macá de Rocher, na praga de escuridão, 80% dos judeus morreram. Só saíram no máximo, de acordo com uma das opiniões, 20%. Outras falam que saiu 2% dos judeus. Então perguntou o Rebbe de Belz, eram mães sem filhos, filhos sem mãe, avô sem neto e neto sem avô. Como que eles cantaram? E como a gente canta todos os dias na Tfilah, Az Yashir Moshe Vnei Israel, Vayosha Hashem, e daí por diante. Rebbe de Belz, Az Yashir. Moshe Rabbeinu não falou Az Sharnu, nós cantamos.
Az Yashir, nós vamos cantar. A gente cantou, em todas as futuras gerações vai continuar também cantando. Por quê? Porque se sobrou 20%, apesar que nós sofremos pelos 80%, eu tenho que ser otimista que eu faço parte dos 20% que sobrou. Essa foi a mensagem dele no Tish para os Hassidim. Pessoal, se a gente olhar para nós mesmos, comecei a pensar um pouquinho, quem diria? Quantas décadas passaram da Segunda Guerra? Relativamente pouco tempo, poucas gerações. Eu tenho certeza que se a gente pegasse, fizesse Tchiat Hametim, para uma pessoa que pereceu infelizmente na Segunda Guerra e colocasse ele hoje no mundo, ele ia morrer de novo, ele não ia aguentar o tranco. Se ele visse a quantidade de Yehudim que tem no mundo, quanto a Torá floresceu, quanto tem pessoas boas, quanto tem pessoas doces no Bnei Israel, quanto Hesed, quanta bondade tem, o povo ainda existe, eu tenho certeza absoluta que um sobrevivente da Segunda Guerra falando, é impossível que isso é verdade, é impossível. Por quê, pessoal? Az Yashir. Moshe Rabbeinu falou para a gente, nós cantamos e vamos cantar, porque se faleceram 80%, é um sinal que 20% ainda sobrou. Não tem um jornal, uma semana de jornal, que não tem uma notícia sobre um Yehudi no mundo. Seja boa ou o contrário. Mas é assim, o nosso povo... Pessoal, olha que interessante, eu sempre preciso escutar isso muitas vezes. O prêmio Nobel que tem no mundo, é famoso isso, né? Se não é que fique agora. Se você for somar todos os prêmios Nobel que tem, 20% dos prêmios Nobel são Yehudi. Quer dizer, de cada 100, 20 são Yehudi. Qual a população judaica do mundo? 0, menos que 0,5%. 20% do prêmio Nobel e menos que 0,5%. É um povo que não para de sonhar. E quando a gente sonha de uma forma sorridente, a gente sim chega. Tem algum mapa, tem alguma cidade no mapa que não tem um Yehudi? Tem algum país no mapa que não tem Yehudi? Eu não sei nomear as cidades do mundo, mas que tem um Yehudi lá, tem. Se tem alguma maquininha de refrigerante lá, Coca-Cola, certeza que tem algum Yehudi lá perto, pessoal. Por quê? Por quê? Porque Hashem falou. Hashem falou o seguinte, olha, se você acredita, você vai durar para sempre. Meu povo vai durar para sempre, Hashem falou para Yaakov. Nós somos netos de Yaakov. Enquanto que, em poucas décadas atrás, um homem falou, a providência me ordenou que eu deveria ser o maior libertador da humanidade. Quem é esse homem? Ymar Shemo V'Zichro, Adolf Hitler. A providência ordenou, vim fazer shlichut de Hashem, sou mensageiro de Hashem, falou isso acreditando piamente, que eu deveria ser o maior libertador da humanidade. Os 10 mandamentos, disse esse homem, está escrito isso, perderam sua validade. A consciência é invenção do Yehudi. Quando eu li isso, ele escreveu isso e falou isso em seus discursos. Quando eu li isso, pessoal, eu lembrei de um episódio que todo Yehudi tem que saber ele. O Rebbe de Ponovitz, uma vez, foi angariar fundos para estivar de Ponovitz e ele foi parar em Roma. Foi para Roma. Estava chovendo, ele chega lá e ele fala para o indivíduo que vai receber ele no aeroporto, por favor, me leva para o Arco de Titus. Ele falou, está chovendo, você veio arrecadar dinheiro, Titus já foi embora, não tem nada para doar aqui. Não tem um botãozinho lá que você pega $18, não vai sair nada. O Rebbe de Ponovitch falou de uma forma insistente, me leva para lá. Mas está chovendo, me leva. O Rebbe de Ponovitch desce na chuva, vai para o Arco de Titus, dá um pontapé no Arco de Titus e fala para ele, nós vencemos e vocês perderam, porque nós estamos aqui e vocês não passam de um monumento vergonhoso para a humanidade. Um Yehudi que está vivo no século 21, por natureza tem que ser um otimista, porque se a gente for seguir as leis da natureza, nenhum Yehudi mais deveria estar aqui. Se tem um povo que foi perseguido por todo mundo, somos nós. Nossa fase final, algumas coisas práticas, pensei comigo mesmo, o que dá para a gente fazer quando se refere a otimismo e pessimismo? Se a gente mudar, como falei para vocês no começo do shiur,
Esse assunto tem a ver com tudo, com o meu trabalho, com minha vida, com minha parnassá. Porque se eu mudar, minha vida muda. Se eu mudar, meu lar muda. Se eu mudar, meu emprego muda. Se eu mudar, minha comunidade muda. Porque se eu olho de uma forma pessimista, meu trabalho está ruim. Minha casa está ruim, meus filhos estão ruins e a comunidade só tem problemas. Se eu começo a ter um ar otimista e eu falo que nem Caleb e Yoshua, a gente consegue, eu vou ver quantas oportunidades tem na minha comunidade, quantas oportunidades tem no meu trabalho e quanta brachá eu tenho dentro da minha casa. Demase, pessoal, é dito e feito, é assim mesmo. Uma primeira parada prática. Olha que interessante, quando se fala de Hinuch, de educação dos filhos, uma vez, uma menina chegou atrasada na escola. Eu não vou falar o nome da menina, mas a história é 1000% verdadeira. Ela chegou atrasada na escola, e ela mora longe, então ela pegou o rodoanel, e ela chegou na escola, em Genópolis. A história já faz mais de 6 anos, por isso que eu estou contando ela agora para vocês. Essa menina chegou em casa e contou para o pai dela, e eu estou reportando para vocês. Não posso contar muita coisa. Não posso contar quem é o pai dela. Olha o que a menina falou. Aba, uma professora falou para mim, por que você demorou tanto? Essa menina falou para a professora, estava muito trânsito no rodoanel, eu peguei muito trânsito. A professora falou para ela, uau, kol hakavod. Você tem que ter uma paciência gigante para ficar parada dentro de um school bus 1h30 para chegar na escola, parabéns pela sua paciência. O mais engraçado foi que essa menina contou para o pai dela que no mesmo dia ela passa no corredor e outra professora pergunta para ela, mas por que você está atrasada? Falou, Morá, tinha trânsito. E a Morá fala para ela, sempre se tem trânsito na tua vida. A mesma menina, o mesmo cenário, porém, atitude opostamente, simetricamente opostas. Um foi um louvor, o outro foi você é uma desgraça. Pessoal, presta atenção. Olha que interessante. É isso mesmo. Depende de como a gente vê a vida. Hinuch é a mesma coisa. Se uma pessoa pensa positivo, ele começa a olhar para o mundo de uma forma positiva, as críticas serão muito menores. A tendência dele é ver uma coisa mais alegre. Pessoal, um professor feliz, como ele entra na aula? Meio majnun. Esse professor vai ter brachá. Porque, de novo, pessoal, ficar sentado escutando o professor escrevendo na lousa, no computador, mas, de novo, eu tenho 12 aulas por dia de 45 minutos, eu não aguento mais. Se esse professor meio doutor Saratudo, meio doutores da alegria, entrar e com uma diversão, uau, chamou a minha atenção. Esse aluno que o professor quer. Agora, um professor feliz produz uma aula feliz. Uma aula feliz produz alunos contentes e felizes. Aprendem muito mais, né? Quando começa a aula, vocês sabem? Quando começa a aula? O Shulchan Aruch fala para a gente, sabe quando começa a aula? Na noite anterior. Porque é proibido um professor dormir tarde, diz o Shulchan Aruch. Sabe por quê? Por quê? Porque se o professor dormir tarde, ele acorda mal-humorado. Ele não vai estar no Bet HaMikdash, mas quem vai ser o korban do dia? Os alunos. Senta, entenda que o menino está sentado, a menina está sentada faz 6 horas lá. Deixa ela conversar os primeiros 4 minutos, qual o problema? Deixa a aula ser legal, seja otimista. O conceito de Hinuch, olha que interessante, em português é chamado saber, né? O que a gente quer transmitir para qualquer pessoa, quando está ensinando alguma coisa. A palavra saber, olhem como o português também é Lashon HaKodesh, vem da onde? Que palavra tem parecidíssima com saber em português? Sabor. Por quê? Só dá para transmitir o saber se você faz isso com sabor, gostoso, de uma forma alegre e otimista. Olha que interessante, eu estava em algum lugar, em algum momento da minha vida, e um soldado brasileiro, um Yehudi, que saiu, foi fazer Aliyah, ele falou que para fazer Aliyah ele precisou ser soldado, faz parte do script. Ele volta contando como que foi a experiência dele lá, comia pouco, andava muito, as caminhadas dele. Aí ele falou, olha, eu tive até que parar em Gaza, nos momentos da minha vida, e foi tenso. Aí um aluno ou uma aluna, não interessa, e levanta a mão. Aí eu falei, tomara que ela não faça aquela famosa pergunta, né? Posso ir no banheiro? Né? Não fez. Pessoal, olhem a pergunta que o menino ou a menina fizeram para esse soldado, para esse jovem brasileiro que foi lá e veio visitar aqui.
tinha Wi-Fi em Gaza? E eu ri na hora, porque eu pensei que era uma piada. A maior piada é que ela estava esperando a resposta. Pensei que ele ia falar, eu não tenho código do Wi-Fi, a senha do Wi-Fi. Ela falou, besouro, a gente tem celular, que Wi-Fi? Né? Agora, se você é um professor otimista, que você vai responder? Boa pergunta. Porque essa é a realidade de um jovem no século 21. Se você é um professor pessimista, o que você vai fazer? Você é burro, cara. Gaza, besouro tem sinal, vai ter Wi-Fi? Né? Então, isso mesmo. Tem tudo. Né? Contam até, pessoal, que tem uma vez uma professora entrou toda motivada numa classe e falou para os alunos, vocês têm que aprender inglês. Aí os alunos estavam esperando, por quê? A professora falou, olha, 50% do mundo fala inglês, vocês têm que aprender inglês. Aí uma menina levanta e fala para a professora, mas 50% já não é suficiente, Morá? É isso mesmo, transformar a situação numa coisa alegre, isso mesmo. Primeira parada que tem uma repercussão bomba, ser positivo, otimista, é o Hinur. A segunda parada, nos últimos 2 minutos de shur, é a seguinte. Ninguém pode deixar a gente mal-humorado. Ninguém. Essa é uma regra. Sério? É isso que você não conhece? Conheço. Mas mesmo assim, ninguém pode deixar a gente mal-humorado. Pessoal, cada pessoa consegue controlar o sentimento dele. Tem pessoas, tem situações que são muito mais propensas para ser felizes ou o contrário. Legais ou o contrário. Mas se eu vou ficar bravo ou não, é decisão minha. Por exemplo, tem um caminhão de lixo na minha frente e eu estou atrasado. E o caminhão de lixo decidiu agora não encostar, parar no meio, esperar aqueles senhores que fazem muito bem para a gente tirar todo o lixo da cidade e pegar o lixo e liga o alerta lá e gente buzinando, ele nem escuta lá na frente da cabine por causa do barulho. Se eu vou ficar bravo ou não, escolha quem? Minha. O que eu posso fazer é pensar em alguma coisa divertida, alguma piada legal que eu escutei, pensar na foto do dia do seu casamento, alguma coisa para isso não acontecer de novo, na próxima vez pelo menos. Eu determino os meus pensamentos. As situações são propensas, mas qualquer um pode ficar feliz ou não feliz. É o momento que a gente tanto espera, a pessoa está ocupada, abriu o sinal e fica, não deu nem para responder o WhatsApp. O caminhão de lixo está lá, aproveita, liga o ar-condicionado, você tem 30 segundinhos, 1 minuto para responder teu WhatsApp. Sorri, querido. Na mesma situação, procura um momento de alegria. E a terceira e última parada é a seguinte, que tem a ver com otimismo, é o seguinte. Pessoas mais positivas, mais otimistas, tendem a ser menos ansiosas e preocupadas. Porque muitas vezes a gente tem que sempre se precaver e se cuidar, não ser ignorante, óbvio que não. Mas quando eu sou otimista, aquelas frases que entram na cabeça da pessoa, e se, mas e quando, mas e porém, mas todavia, mas contanto, em pessoas mais positivas não tem essa frase. Uma vez a dona da casa me falou que tem gente que fica chateada, isso é normal, né? Quando joga remédio no lixo, passou a validade, né? O que ela me falou? Foi uma ideia interessante. Eu, quando jogo um remédio fora, passa a validade, fico feliz. Por quê? Esse é um sinal que eu não precisei usar o remédio. Olha que espetacular! Você escolhe e sorri quando joga o remédio no lixo, porque venceu. Ou fala, devia ter comprado menos remédio. Baruch Hashem que eu não usei o remédio, por isso que venceu. E quando se fala na nossa geração, hoje em dia, para educar alguém, para viver bem com alguém, só tem um jeito. Amor. Não tem nenhum outro jeito. Todo o resto talvez é um pouco necessário, mas a forma predominante que tem que ter numa casa, num trabalho, numa escola, tem que ser amor. E quando eu sou otimista, como é que eu posso amar alguém? De todas as formas. Quando eu sou pessimista, é difícil, porque eu não consigo elogiar ninguém. E para gostar de alguém, eu preciso elogiar ele, preciso aproximar ele de mim. Se eu sou uma pessoa pessimista que só reclama dos funcionários, dos alunos, da esposa, do marido, então, difícil conseguir conviver com essa pessoa. Qual é o exercício para tudo isso? Agir feliz faz com que eu possa pensar feliz, e se eu pensar feliz, eu vou ser feliz. Não é o contrário. Se eu for feliz, eu vou agir feliz. Está errado. Eu primeiro tenho que pensar de uma forma feliz.
Por conseguinte, de uma forma artificial, verdade, eu vou agir feliz, e a última parada ela é verdadeira, eu vou ser uma pessoa feliz. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa ter o mérito de Az Yashir, cantar as canções que Moshe Rabbeinu já preveu para o futuro dos dias, ver a situação do nosso povo de uma forma milagrosa, entender que nós somos os milagres, olhar para o mundo de uma forma sorridente, que Bezat Hashem a gente possa fazer a canção que Kadosh Baruch Hu tanto espera, de Az Yashir na Geulah Bimhera B'Yameinu. Amém.